noite, meus amados, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui trazendo uma mensagem, uma meditação. E nessa noite eu queria compartilhar com vocês algo que Deus colocou em meu coração. E iria primeiro fazer uma oração para que nós pudéssemos pedir a direção do nosso Deus nessa noite, nesse momento. Amém? Querido Pai amado, Deus maravilhoso, Tu és um Deus grande, um Deus que tem nos guardado, que tem nos ajudado em meio a essa pandemia, em meio, Pai, a esse caos que o mundo vive. Sabemos que Tu és o nosso guia, o nosso consolador, quem nos dá direção. Oramos a Ti, ó Pai, para que nós possamos nesse momento nos ligarmos mais e mais contigo, que nós possamos sim, ó Pai, estarmos, Senhor Jesus, buscando a Tua face em primeiro lugar. Muito obrigado, nos dê direção nesse momento, que o Senhor possa dar direção à nossa igreja, a Igreja Jardim Primavera, a Igreja Jardim América. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, mais uma vez o pastor Levi ele me convidou para que pudesse trazer uma mensagem. Eu queria deixar uma mensagem hoje que eu coloquei como título: Não importa a enfermidade, Cristo é a cura. Amém? E eu queria convidar os irmãos que pudessem abrir suas Bíblias comigo e lermos lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 40, que vai ser o texto base que vai nos dar hoje a direção propícia, a direção que vem do alto. E diz assim a palavra do Senhor: Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos com diferentes tipos de doença os trouxeram a Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Então, amados, esse é um texto que eu não sei se a igreja já prestou atenção nele, mas ele é um texto logo após a Cristo está na sinagoga, após a cura da sogra de Pedro. Esse foi um versículo um texto, no caso, que nós podemos ver na palavra, onde Cristo continuava a curar. E quando eu começo a olhar os feitos do nosso Deus, o feito de Cristo propriamente dito, eu consigo colocar dois pontos assim que toda vez que eu leio a palavra do Senhor me marca muito. Um deles é intimidade com Deus. Porque nós podemos ver que Jesus ele era conduzido por uma vida de oração. E no momento em que você busca ter intimidade com o Pai, nós podemos ver que a oração ela faz com que você tenha esse elo de ligação. Um outro ponto é a compaixão de Cristo pelos necessitados. Ao caminhar com Jesus, nós nos sentimos abençoados por Ele. E nós vemos que Ele tem abençoado aqueles que estavam necessitados. E Ele não fazia acepção de pessoas. Em Marcos, no capítulo 6, 31, se você puder me acompanhar, diz assim: E Ele lhes disse: Venham repousar um pouco, à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. E a gente pode perceber no meio desse versículo que Jesus sacrificava o seu dia de descanso para poder ajudar os que estavam necessitados. E o que nós podemos concluir com isso? É que ele não descansava. Ele não descansa e ele está sempre disposto a nos ajudar. Isso é muito importante nós prestarmos atenção. E nós podemos ver um pouquinho antes, lá no Lucas 4, versículo 38, nós podemos perceber que Jesus estava pregando ali na sinagoga, que hoje simbolicamente representa a igreja. E é na igreja que Jesus ensina, que ele liberta. E na Bíblia está escrito lá que a palavra liberta. E nós podemos ver também que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu que estou ligado propriamente dito ao ministério de louvor, eu também ainda coloco, acrescento que a palavra, através também do louvor, ela também é guardada em nossos corações.
Quando a palavra está embutida no louvor, nós podemos ver que Cristo nos fala, que Cristo se revela através dos louvores. E quando nós fazemos isso, numa forma eficaz, o louvor ficando guardado em nossos corações, também fica guardado a palavra. E quando eu leio isso, quando eu falo sobre isso, eu consigo imaginar que ao lermos a palavra, há um desafio lançado, que nós devemos tirar Jesus da igreja, entre aspas, e levá-lo para nossas casas. Mas como assim? Como é que nós vamos tirar Jesus da igreja? Quer dizer que você está falando que eu quero fazer com que Cristo não esteja na igreja, esteja no meu lar? Não. O que eu quero dizer é que a cada momento que a palavra do Senhor é trazida na casa de Deus, na igreja propriamente dita, o que nós não estamos podendo fazer nesse momento, nós podemos interpretar que tudo aquilo que já nos foi ensinado, que já nos foi exortado, nós podemos compreender que nós estamos recebendo o alimento, que já recebemos o alimento, e nós devemos agora praticar em nossos lares. Nós temos que sim pegar a palavra do Senhor, nós temos que interpretar, nós temos que trazer a nossa mente para Cristo, para que nós possamos compreender o que Ele quer fazer conosco, o que Ele quer que nós façamos nesse momento. Então, nesse sentido que eu coloquei isso aqui, que eu estou falando isso, que nós devemos tirar Jesus da igreja e trazer para nossas casas, eu estou querendo dizer que tudo aquilo que já nos foi ensinado, tudo aquilo que já foi falado, cada palavra que foi dita na nossa igreja, no nosso local de comunhão, nós temos que continuar com ela guardada em nossos corações, levar para os nossos lares, porque dessa forma Ele continuará nos ensinando onde nós estivermos, Ele continuará nos libertando, nos sarando e nos curando de tudo aquilo que acontecer em nossas vidas. A cada dia, a cada momento, Cristo irá fazer isso. E eu queria deixar aqui 4 situações que nós devemos nos atentar com essa palavra. Se você for ver esses versículos, no caso, tanto Lucas 4:40, quanto o que precede a esses versículos, que no caso foi a cura da sogra de Pedro, nós podemos ver em Lucas, no capítulo 4:39, a parte A que fala assim: e inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. Olha só que ponto importante. Jesus, na sua infinita grandeza e poder, se inclina para nos ajudar. Esse é um ponto. Um outro ponto que também fala sobre a mesma linha de raciocínio, a mesma lógica, mas com outras palavras, nós podemos ver em Mateus, no capítulo 8, versículo 15, que diz assim: mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-lo. Ou seja, Jesus tomou-a pela mão. Nós podemos ver que Cristo toca, Deus toca. E se preciso for, Ele toca em nossas vidas mais uma vez, quantas vezes for preciso. Ele quer nos curar, Ele quer nos restaurar. Ele quer fazer com que as suas bênçãos cheguem até nós. Um outro ponto, terceiro ponto, Marcos 1, versículo 31, diz assim: então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. Ou seja, nós podemos ver aqui que Jesus nos levanta, nos põe de pé. Afinal, quando nós estamos prostrados e clamamos por Ele, clamamos por Cristo, Jesus nos levanta e nos torna um canal de bênção, onde quer que nós possamos estar. No quarto ponto, em Lucas 4, versículo 39, na verdade agora a parte B do versículo, que diz assim: e imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Amados, quando somos levantados por Cristo e passamos pela prova, nós podemos saber que logo quando é sanado o problema, logo quando é resolvido a situação, a primeira coisa que nós fazemos e temos que fazer é nos levantarmos e agradecer por mais um feito de Deus em nossas vidas. Nós temos que ser gratos por isso. Então, amados,
O que eu quero deixar hoje, nesse momento, é que Deus hoje, sempre, eternamente, Ele quer nos mostrar através do seu Filho, Cristo Jesus, que Ele quer que nós clamamos por Ele, que Ele quer que nós nos levantamos, que nós possamos nos levantar, que nós possamos nos inclinar em meio aos louvores, que Ele irá nos tocar. Nós temos que crer que Ele nos levantará. Nós temos que crer que assim, dessa forma, nós iremos servi-lo. E mesmo em nossas casas, mesmo onde nós estamos, como foi na casa de Pedro, Ele quer tornar nossas casas um lugar de bênção, onde pessoas possam chegar e possam ser curadas, onde nossa família possa ser curada. E quando nós clamarmos a Ele, algo sobrenatural irá acontecer em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, essa é a palavra, a reflexão que eu queria deixar nessa noite para a amada igreja, para cada um. E eu queria convidar cada um, mais uma vez, a estarmos orando. Feche seus olhos onde você estiver e vamos orar todos juntos. Amém. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. É o Deus em quem confio. Venho diante de Ti, ó Pai, nessa hora agradecer-lhe por tudo que tem feito em minha vida e me dado a oportunidade de ouvir a Tua palavra, aumentando ainda assim, ó Pai, mais e mais a minha fé. Também venho lhe pedir, ó Pai, perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, ó Pai, por tudo que eu faço, consciente ou mesmo inconscientemente, que não agrada, ó Pai, ao Senhor. No nome do seu Filho, ó Pai, Jesus, eu venho lhe pedir que cada pessoa que ouvir essa mensagem, ela venha a ser edificada, que todos possamos entender que o Senhor quer nos abençoar, portanto, que possamos sempre nos prostrar diante de Ti, clamar a Ti e ter a certeza que o Senhor está inclinado, ó Pai, a nos ouvir, que o Senhor inclina os seus ouvidos, ó Pai, e que possamos ser tocados por Ti, e que possamos nos levantar daquilo que vem nos oprimindo, e passarmos a ser canal de bênçãos do Senhor, aqui, ó Pai, onde nós estamos. Que possamos sempre nos lembrar, ó Pai, do alimento de Cristo e seus ensinamentos, que já recebemos da igreja, e carregá-los em nossos lares, ó Pai. Que sejamos sal e luz, ó Pai, na terra, e que estejamos sempre atentos aos Teus desígnios, para que as nossas vidas, ó Pai, possam ser, ó Pai, uma vida como a Tua, ó Pai, que nós possamos estar cada dia mais próximos de Ti, ó Pai. É isso que eu lhe peço. E já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, igreja, pela oportunidade. Que essa palavra possa chegar em cada lar e que você possa ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fica à vontade entre nós, queremos ouvir Tua voz, leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, Teu santo nome adorar para sempre. Além do véu Tu estás, e maravilhas farás, enquanto entramos pelo santo dos santos. Quando Tua face eu vi, de novo vou te dizer que te amo. Além do véu Tu estás, e maravilhas farás, enquanto entramos pelo santo dos santos.